E se eu te disser que a cerveja que você bebe nas festas, no churrasco ou depois daquele dia puxado de trabalho tem ingredientes que vão te dar dor de cabeça, enjoo, vão te cortar todo por dentro ou até mesmo te matar? Arroz, milho, vidro, plástico, metal e até mesmo insetos. Tudo isso você encontra nas nossas maravilhosas cervejas. Eu não vou falar para você parar de beber, mas neste vídeo eu vou te contar o que você está bebendo. Vem comigo! Em 2020, a marca Baker, ou Becker, como é que chama aqui no Brasil? Cervejaria Baker. Eu não bebo cerveja? Ficou nacionalmente conhecida após lotes das suas cervejas apresentarem contaminação com dietileno-glicol, uma substância altamente tóxica utilizada como anticongelante industrial. Este problema causou a internação de dezenas de pessoas e a morte de 10 consumidores. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, precisou apreender milhares de litros de cervejas contaminadas. E este não foi um caso isolado. Olá! Eu sou Alex Godoy e este é o canal Investigando. Vamos falar sobre a cerveja, a paixão nacional do brasileiro. E não é para menos. Segundo o Estadão, o Brasil é o terceiro maior consumidor de cerveja do mundo. A gente perde apenas para a China e os Estados Unidos. O consumo anual per capita, ou seja, por brasileiro, é de 69,3 litros. Ou seja, o brasileiro consome em média meia latinha por dia. E o Brasil também é, veja você, o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. Novamente, estamos atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Em 2024, até agora, o Brasil produziu 16,5 bilhões de litros de cerveja, mas uma boa parte deste volume vai para o mercado externo. Só que aqui existe um detalhe que faz toda a diferença. As melhores e as mais puras cervejas brasileiras são para a exportação. E o que fica aqui dentro para o consumo do brasileiro até tem o nome de cerveja, mas bem que a gente poderia chamar de qualquer outro nome. Deixa eu te explicar. Isso porque a lei brasileira permite que ingredientes mais baratos, como o milho e o arroz, sejam adicionados na produção da cerveja. Esta prática é tão comum que, segundo uma pesquisa da Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, dentre as marcas que utilizam milho e arroz estão a Brahma, a Skol e a Antártica. Ou seja, as marcas mais comuns que dominam as prateleiras dos supermercados estão mais focadas em cortar custos do que em entregar qualidade ao seu consumidor. Tô falando de você. De acordo com Maurício Beltramelli, sommelier de cervejas e fundador do site Brejas, as cervejas comerciais brasileiras muitas vezes têm um sabor diluído e totalmente desequilibrado, justamente por utilizarem ingredientes alternativos, e eles servem para baratear a produção, mas acabam, é claro, comprometendo tanto o sabor quanto o corpo da bebida. Beltramelli explica ainda que, enquanto as cervejas de alta qualidade apresentam um sabor mais encorpado, mais complexo, as marcas populares têm um perfil de sabor mais raso, quase aguado, e que mal lembram o sabor de uma verdadeira cerveja. E você, já considerou aprender inglês e ganhar em dólar? E o melhor, sem pagar mensalidades longas e caras? É possível. Confira o link na descrição ou no primeiro comentário deste vídeo aqui. E é sério, eu fiz este curso. Outro especialista aponta que a produção em larga escala das marcas mais conhecidas aqui no Brasil segue um padrão que prioriza o sabor fraco para agradar a um público maior. Mas é claro que isto sacrifica as notas aromáticas e o frescor do malte. Estas marcas tendem a adotar uma torra mais pesada e uma carbonatação bem elevada, justamente para esconder qualquer inconsistência de sabor causada pela adição de ingredientes de menor qualidade. Aquele amargor que muitos sentem ao beber uma cerveja não é necessariamente uma característica boa, e sim resultado de um processo que prioriza esconder o gosto ruim. E caso você ache que todas as cervejas são iguais, basta uma degustação às cegas para entender que absolutamente não. Em um teste cego realizado pela Proteste, brasileiros provaram diversas marcas nacionais e importadas sem, é claro, visualizarem os rótulos. E o resultado? Óbvio, as cervejas importadas e artesanais foram classificadas como muito mais saborosas, muito mais equilibradas, enquanto as marcas comerciais populares foram descritas como ácidas, aguadas e sem personalidade. O que é uma personalidade de uma cerveja? Sério, me explica nos comentários, eu não faço ideia. Mas é neste momento que você diz: "Ah, Alex, eu só bebo puro malte." Ah, é?
puro malte dá a entender que a bebida é feita apenas com malte de cevada e sem nenhum tipo de aditivo, oferecendo um sabor muito mais autêntico, de muito mais qualidade. Mas a realidade está bem longe disso. Aqui no Brasil, o rótulo de puro malte muitas vezes não é mais do que uma estratégia de marketing, pois a regulamentação brasileira permite que cervejas vendidas com este título ainda assim tenham variações enormes de sabor e de ingredientes. Como eu disse antes, no Brasil a legislação permite a presença de impurezas e de aditivos em pequenas quantidades, tanto na cerveja como em outros produtos alimentícios. Esta regulamentação, conhecida como RDC 14 da Anvisa, estabelece os limites aceitáveis de fragmentos como pedaços de insetos, partículas de metal e outros resíduos. A RDC 14 determina, por exemplo, que até 60 fragmentos de insetos podem estar presentes em 100 gramas de alguns produtos, sem que isso seja considerado como uma violação sanitária. E no caso das cervejas, como eu disse, a lei permite a adição de ingredientes como milho, arroz e até antioxidantes sintéticos, que reduzem os custos, mas é claro que comprometem o sabor e a qualidade da cerveja. Em outras palavras, a sua cerveja pode ter, e na verdade tem, insetos, galhos, milho, arroz e outras coisinhas mais. Este processo é chamado de corte, uma prática que coloca ingredientes mais baratos para reduzir a quantidade de malte, criando assim um produto final com muito menos corpo e muito menos sabor. Porém, mais barato para se produzir. E como se tudo isso já não bastasse, segundo o mapa, uma análise em 2023 identificou que várias marcas populares apresentaram impurezas acima do permitido. Mas o que pega mesmo é a presença de produtos químicos específicos e novamente permitidos, como estabilizantes e antioxidantes sintéticos, que visam manter a aparência bonita e a conservação da cerveja. Estes aditivos podem gerar reações indesejadas, principalmente naquelas pessoas que consomem um pouquinho a mais no final de semana. Mas não para por aí. Segundo a própria Anvisa, um estudo em 2019 mostrou que pequenas partículas de metais pesados e até mesmo microplásticos estavam presentes na produção de cervejas industrializadas, tanto por processos inadequados de filtragem, quanto por contaminação no processo de engarrafamento. E você aí achando que a sua dor de cabeça era por causa daquela última azeitona, né? Para fechar com chave de ouro, nem todos os ingredientes indesejados precisam ser divulgados claramente no rótulo da cerveja. E é justamente por causa desta facilidade que as marcas super populares evitam divulgar o uso do milho e do arroz nos seus rótulos, deixando o consumidor acreditar que na verdade está consumindo uma bebida tradicional, puro malte. Na verdade, mesmo as cervejas comerciais do tipo puro malte possuem diferentes categorias de qualidade e quase sempre o consumidor não faz a mínima ideia do que ele está levando para casa. Mas o verdadeiro problema é bem pior. Em 2020, o que parecia ser uma intoxicação isolada logo se revelou uma contaminação em larga escala por causa do dietilenoglicol, uma substância tóxica utilizada como anticongelante. 10 pessoas perderam a vida, 19 pessoas ficaram com sequelas graves, incluindo aí falência renal e problemas neurológicos graves. Este caso levou o mapa a apreender milhares e milhares de litros de cerveja contaminada e abrir uma investigação que revelou falhas gravíssimas nos controles de qualidade da fábrica. A Baker, Cervejaria Baker, enfim, só pôde voltar a fabricar as suas cervejas no ano de 2022. Mas não foi só ela que teve problemas. Em março de 2023, o grupo Petrópolis, dono da marca Itaipava, entrou com pedido de recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro, com uma dívida de cerca de 4,4 bilhões de reais. O plano de recuperação judicial foi aprovado pelos credores e foi homologado pela Justiça em outubro de 2023. A cervejaria Três Lobos, dona da marca Baker, também está em recuperação judicial. Enquanto isso, em 2020, a Heineken, veja você, anunciou um recall de garrafas de cerveja com problemas que poderiam machucar o consumidor. E isso aconteceu há pouco mais de uma semana do carnaval. Matérias na imprensa e no site Reclame Aqui já mostraram garrafas de cerveja com fragmentos de vidro quebrado dentro delas. E existem notícias de que alguns destes casos nunca chegaram ao conhecimento do público, porque eles foram tratados internamente entre as empresas e os órgãos reguladores. Mas afinal, até onde vai esta falta de transparência e de qualidade no que a gente está bebendo? Porque aquele puro malte que nós bebemos pode ser tudo,
menos puro malte? E a resposta está em grande parte na própria legislação brasileira, que é bem mais permissiva do que a de outros países. As normas de segurança para a produção de alimentos e de bebidas aqui no Brasil permitem uma quantidade surpreendente de aditivos, de impurezas e até mesmo de fragmentos de insetos. E embora muitos destes elementos sejam aceitáveis, segundo a lei, esta prática é um pouco enganosa, né? E eu diria até mesmo bem nojenta. Basta você ver que o mesmo não se aplica aos produtos que são produzidos para a exportação, onde o controle de qualidade é muito, mas muito mais rígido. Então, a ideia das empresas é, como nós brasileiros aceitamos beber água suja, então bora fazer água suja. Outro ponto que chama a atenção é justamente a vontade das empresas em fazer direito, além, é claro, do controle de qualidade. Países como a Alemanha e a Bélgica se orgulham de beber a sua própria cerveja. Lá, a pureza e o sabor da boa cerveja é quase que um patrimônio cultural. Além, é claro, das severas regras sobre os ingredientes permitidos, muito longe da flexibilidade brasileira. E, por fim, há também o problema da fiscalização. Embora a Anvisa e o MAPA realizem inspeções periódicas, muitos casos só são detectados após denúncias ou crises de saúde. Como foi o caso daquela cerveja que eu não sei como é que chama. Cervejaria Baker. No fim das contas, o consumidor é quem acaba assumindo o risco de consumir um produto sem garantias de qualidade, além, é claro, do gosto bem duvidoso. Então, se você quer beber uma cerveja realmente boa, realmente puro malte, é melhor você comprar dos pequenos produtores, que provavelmente, eu disse provavelmente, terão um produto muito mais próximo de uma cerveja de qualidade. Mas é claro, neste caso, o preço também será premium. Agora, você fazia ideia de que estava bebendo galhos e insetos na sua cervejinha? Ou você nem gosta de cerveja, assim como eu? Me conte nos comentários a sua opinião sobre este assunto. Eu sou Alex Godoy, muito obrigado pela sua atenção. Eu te vejo em um outro vídeo do canal Investigando. Saúde, valeu e tchau!